E agora nós vamos para o bate-papo com uma pessoa muito especial. Aliás, ela já esteve comigo, parece que em 1 ou 2 programas, há muito tempo. Mas hoje, para você que está ligando a televisão agora, sabe quem é a minha convidada? É a pastora Fátima Miranda. Ah, não sabe quem é a pastora Fátima Miranda? É a minha esposa. E ela vai contar um pouquinho da história dela e vai falar também sobre um trabalho muito bonito que ela realiza há 20 anos na Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. Fátima ou pastora Fátima? Eu mesma. Fátima, bem-vinda ao programa mais uma vez. Obrigada, Aliás, Wanderlei. quantas vezes você já esteve no programa comigo? Essa é a terceira? É a terceira ou quarta. Mas já faz muito tempo, né, que você não passa por aqui. Muito. Vamos contar um pouquinho da sua história, que eu conheço bem, né? Porque, afinal de contas, já vão para 43 anos juntos, né? Pois é. É muita 43. História e eu conheço essa história, né? Mas eu sei que na sua história de conversão tem um momento muito importante e que eu creio pode abençoar muitas pessoas. O que foi determinante para a sua conversão? A minha vida, desde criança, eu venho de uma família de 10 filhos, uma família pobre. O meu pai tinha problema com álcool e ele era um homem violento. Então, por causa disso, nós, os filhos, eu principalmente sendo a primeira, nós sofríamos muito com os ataques de violência dele, que ele batia e espancava os filhos. E a minha mãe vivia uma situação muito difícil dentro de casa, com tanta criança, uma atrás do outro, e uma vizinha, a Maria Apolinária, falou para ela sobre Jesus Cristo e convidou para que ela fosse à igreja, uma igreja 2 quarteirões da nossa casa. E a mamãe foi e nos chamou. E eu me lembro que aquele lugar era um lugar tão diferente, porque na nossa casa a gente só via briga, discussão, papai chegando de madrugada, chutando a cama e bêbado, e agredindo todo mundo. E eu queria aquela situação, ele não deixava a gente sair para lugar nenhum. E ir à igreja se tornou também uma coisa de lazer. Um escape também. Um escape. E entrando naquele tempo, no meio da igreja, as pessoas foram falando os passos que deveriam ser seguidos. E eu fui obedecendo aos passos. E depois a gente se casou, né? Foi lá que nós nos conhecemos, né? Durante o ensaio do jogral. Pois nós nos casamos e a nossa vida continuou. Mas eu não havia tido ainda um encontro verdadeiro com Deus. Mas o meu coração era um coração revoltado, porque eu trabalhava desde 12 anos para ajudar em casa, o mantimento da casa, e o papai daquela forma, e eu achava que eu merecia um pouco de respeito. Mas por causa da violência e tudo, nós não tínhamos um relacionamento. O máximo de carinho que o meu pai fazia, quando a gente pedia a bênção, apertava a mão, como a gente faz com um estranho na rua. Com um estranho a gente faz até mais, porque abençoa e tudo mais. Aí passou, casamos, nasceram as meninas, e eu acho que era por volta de 10 anos de casado, e como filha mais velha, eu sempre ajudava, qualquer coisa que tinha em casa, me telefonava. E então a minha irmã Zélia me ligou uma manhã, dizendo que o papai tinha dormido e não tinha acordado. E como filha, eu precisava ir tomar as providências. Eles já tinham levado o papai para o hospital. Chegando lá, então, conversei com minha mãe e fui para o hospital. E lá foi a primeira vez que eu vi meu pai em cima da mesa do necrotério, já todo amarradinho, né? E foi uma situação muito difícil, porque eu nem me aproximei dele. E peguei a papelada e fui olhar, porque ele fazia tratamento cardíaco, mas o médico deu um atestado, foi olhar aquela coisa toda de cartório, a coisa da sepultura, a funerária. Quando eu vi o meu pai novamente, já eram umas 8 horas da noite, lá no cemitério da Saudade. E eu cheguei perto do caixão e todas aquelas coisas que nós tínhamos vivido durante a infância, a adolescência, as violências, eu olhava para ele ali agora e via, ele está morto. Eu não posso falar mais nada para ele e ele não pode mais falar comigo. Entrou no meu coração uma tristeza muito grande por aquela situação. As pessoas achavam que eu estava chorando de saudade, mas entrou dentro de mim um temor, um medo tremendo. Tanta angústia, eu falei, como é que é isso? O que é a morte? Eu só vi o meu pai ali,
o corpo já rígido, duro. E aí, o que é isso? O que é morte? O tempo passou, passamos a noite lá no velório. Pela manhã, enterramos o papai, voltamos para casa e eu fui tomar banho para poder descansar, que tinha sido um dia, uma noite muito, muito atarefada, muito apertada, tanto emocionalmente quanto de trabalho. Mas uma coisa interessante que você já sabe, o pessoal não sabe, é que durante esse tempo nós já tínhamos uns 10 anos de casado, casamos na igreja evangélica, então eu ouvia a palavra de Deus, eu tinha a Bíblia, mas eu não tirava um tempo para ler o que Deus tinha para falar comigo. Aí então, e uma coisa, eu fumava escondida. Então tem muito cristão, muitas pessoas que frequentam... E lutando contra o vício ainda dentro da igreja. Sim, sim, mas quando eu fui participar da igreja, eu não tinha vício, mas eu adquiri o vício e depois lutava. E eu achava que eu fumava escondido e que ninguém sabia. Mas quando uma pessoa fuma escondido, só ela que não sabe, né? Porque todo mundo sabe, sente o cheiro. Então, o que aconteceu? Aí, tomei banho. Quando eu encostei a cabeça no travesseiro, veio uma vozinha na minha mente dizendo assim: a sua avó morreu dormindo. Eu deveria ter uns 5, 6 anos de idade. A sua tia morreu dormindo. Eu deveria ter uns 12 anos. O seu pai morreu dormindo. Assim que você dormir, você vai morrer também. Eu fiquei apavorada. Eu fiquei apavorada com a situação de morrer e não saber para onde iria. E então eu comecei a pensar, raciocinei. Se eu dormir, eu morro. Então o que eu vou fazer? Eu não vou dormir mais. E eu me esforçava para não dormir. E muitas vezes você mesmo vinha, me chamava para dormir e eu esperava você dormir e levantava novamente. Naquela época não tinha Google. Então, pela Barça e Mirador, eu procurava o que é morte. Mas tudo que estava escrito não respondia à pergunta da minha alma. Passou bastante tempo nessa situação. Numa manhã, eu estava arrumando a casa, lá estendendo a cama, e veio no meu coração a palavra assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e o que vive e crê jamais verá a morte. Naquele instante, ajoelhada na beira da minha cama, eu pedi perdão a Deus, recebi Jesus como meu único Senhor e Salvador e pedi para Ele me colocar no meu coração a certeza da vida eterna. Abri a Bíblia que estava na cabeceira e saiu no livro de Jó dizendo assim: a vida do justo é como um feixe, recolhido a seu tempo. Nisso eu entendi que Deus iria me dar o tempo e que no tempo certo Ele viria me buscar. Mas nessa situação de ver, eu tive uma visão. Veio à minha mente uma imagem daquela experiência do feijãozinho que a gente colocava no algodão quando era criança. Depois um arbusto, depois uma árvore, um pé de abacate que tinha no fundo do quintal da mamãe, que era tão grande que precisou chamar os bombeiros. E os troncos da árvore ali no quintal serviam para a mamãe colocar no fogão a lenha, para esquentar água para banho, para cozinhar feijão. E essa sequência de imagens foi passando na minha memória, na minha mente. E naquele momento, eu senti Deus falando no meu coração: Fátima, se você me amar e você me obedecer, até depois de morta, você vai servir de alimento. E a partir daquele dia, todo o medo da morte desapareceu, eu durmo muito bem e eu tenho a certeza que assim que eu fechar os meus olhos, eu tenho certeza que eu vou contemplar a face do Senhor Jesus. Então eu nasci de novo. Que bênção. Que bom. Eu já conheço a história, mas eu não canso de ouvir a história. Que bom, me alegra isso. Vamos falar um pouquinho do Chá com Deus. Chá com Deus é um trabalho, é um ministério, né? Você é uma das pastoras da igreja também, sim. Né? Consagrada também ao ministério. E esse trabalho está completando 20 anos e vai ter uma grande festa no dia 28 de agosto. Sim, Queria uma que você celebração. falasse agora um pouco, nesse tempo que nos resta, sobre o trabalho, né, o objetivo do trabalho e a festa, e quem será a convidada como preletora dessa festa, que eu creio vai agradar muita gente. Com certeza. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.